Capítulo 5. Ora, caso uma alma peque por ter ouvido uma maldição pública e seja testemunha, ou tenha presenciado isso ou veio a sabê-lo, então, se não o relatar, terá de responder pelo seu erro. Ou, quando uma alma toque em alguma coisa impura, quer seja o corpo morto de um animal selvático impuro, quer o corpo morto de um animal doméstico impuro, quer o corpo morto de uma criatura pululante impura, embora lhe fique oculto, ainda assim ele é impuro e se tornou culpado. Ou, caso toque na impureza de homem, no que se refere a qualquer impureza sua com que possa ficar impuro, embora lhe tenha ficado oculto, contudo ele mesmo venha a saber disso, então ele se tornou culpado. Ou, caso uma alma jure a ponto de falar irrefletidamente com os seus lábios, para fazer o mal ou para fazer o bem, no que se refere a qualquer coisa que o homem fale irrefletidamente numa declaração juramentada, embora lhe tenha ficado oculto, contudo ele mesmo venha a saber disso, então ele se tornou culpado com respeito a uma destas coisas. E tem de acontecer que, caso ele se torne culpado no que se refere a uma destas coisas, então tem de confessar de que modo pecou. E tem de trazer a Jeová sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, a saber, uma fêmea do rebanho, uma cordeira ou uma cabritinha, como oferta pelo pecado. E o sacerdote tem de fazer expiação por ele, pelo seu pecado. Se, porém, não tiver recursos suficientes para trazer um ovídio, então terá de trazer a Jeová como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombos novos, um como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. E tem de trazê-los ao sacerdote, que tem de apresentar primeiro um como oferta pelo pecado, e tem de truncar-lhe a cabeça com a unha, na frente do seu pescoço, mas não deve separá-la inteiramente. E ele tem de espargir um pouco do sangue da oferta pelo pecado sobre o lado do altar, mas o resto do sangue se deixará escorrer junto à base do altar. É uma oferta pelo pecado. E o outro ele manejará como oferta queimada, segundo o procedimento regular. E o sacerdote tem de fazer expiação por ele, pelo pecado que cometeu, e assim lhe tem de ser perdoado. Ora, se não tiver os meios para 2 rolas ou 2 pombos novos, então terá de trazer como sua oferta pelo pecado que cometeu a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não deve pôr azeite sobre ela, e não deve colocar o líbano sobre ela, pois é uma oferta pelo pecado. E tem de trazê-la ao sacerdote, e o sacerdote tem de apanhar dela seu punhado como lembrança dela, e tem de fazê-la fumegar sobre o altar, sobre as ofertas de Jeová feitas por fogo. É uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tem de fazer expiação por ele, pelo pecado que cometeu, por qualquer um destes pecados. E assim lhe tem de ser perdoado. E ela tem de tornar-se do sacerdote igual a uma oferta de cereais. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo: caso uma alma se comporte de modo infiel, pecando realmente por engano contra as coisas sagradas de Jeová, então tem de trazer a Jeová como sua oferta pela culpa um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor calculado em ciclos de prata, segundo o ciclo do lugar santo, como oferta pela culpa. E ele dará uma compensação pelo pecado que cometeu contra o lugar santo e acrescentar-lhe-á 1/5 dela. E tem de dá-la ao sacerdote, para que o sacerdote faça expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa. E assim lhe tem de ser perdoado. E se uma alma pecar por fazer uma de todas as coisas que Jeová manda que não se façam, embora não o soubesse, ainda assim ele ficou culpado, e terá de responder pelo seu erro. E ele tem de trazer ao sacerdote um carneiro sadio do rebanho, segundo o valor calculado, como oferta pela culpa. E o sacerdote tem de fazer expiação por ele, pelo engano que cometeu sem querer, embora ele mesmo não o soubesse, e assim lhe tem de ser perdoado. É uma oferta pela culpa. Tornou-se positivamente culpado para com Jeová.